Graça e paz, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 15, e a gente vai ler e meditar nesse tão importante capítulo que narra justamente esse momento tão difícil e que foi enfrentado pelo nosso Salvador Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Amém? Pai, fala conosco, em nome de Jesus, através da Tua Palavra. Capítulo 15, Evangelho de Marcos. Diz assim a Palavra de Deus. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que lhe pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber com mirra, deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não o tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a 3ª hora, quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se
a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai e vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria mãe de José observaram onde ele fora posto. Amém. Então nós temos aqui o capítulo de número 15, penúltimo capítulo do livro de Marcos. Eu gostaria de meditar, mas buscar um pouquinho do capítulo 14 para você estar no contexto. No capítulo 14, você se lembra? Nós vimos a intenção das autoridades em matar Jesus. No encontro, uma mulher unge a Jesus com um perfume caríssimo. Em sinal de amor, o Senhor a elogia e diz que a atitude dela será lembrada para sempre. Judas Iscariotes, ainda no capítulo 14, se reúne com as autoridades para entregar a Jesus. Durante a sua última Páscoa, ele institui a ceia do Senhor e os deixa ainda mais intrigados sobre a sua morte. Pedro é o que reage de forma ainda mais eloquente, dizendo: jamais o negarei. Jesus, então, anuncia a Pedro que Pedro vai negá-lo 3 vezes. Jesus, Pedro e Tiago e também João vão ao Getsêmani para orar. Ele vai pedir a Deus que Deus o prepare para o difícil momento da cruz. E estando lá, Judas aparece e um julgamento ilegal é montado para condená-lo. Acusações e testemunhas falsas foram reunidas. Então aqui nós temos o contexto do que vai acontecer
agora no capítulo 15, que começa, como nós lemos, que logo pela manhã os principais sacerdotes se reuniram em conselho com os anciãos e os escribas e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Isso mesmo. Esse versículo, ele é visto com frequência como um terceiro julgamento judeu, no qual todo o concílio legalizou o veredito pela manhã, como está escrito lá em Lucas, no capítulo 22. As resoluções, para você entender, definidas à noite, não estavam reunidas em uma só. Entregaram, repetidamente enfatizado nesse capítulo, como em todo o Evangelho de Marcos. Pilatos foi um oficial romano entre os judeus do ano 26 até o ano 36 depois de Cristo. Então, Jesus é levado até Pilatos e Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E ele: tu o dizes. Pilatos se focou em Jesus ter reivindicado ou não ser o rei dos judeus. Este é o primeiro uso deste título no Evangelho de Marcos, mas Pilatos usa várias vezes. E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas, mas ele, Jesus, nada respondia. E Pilatos pergunta novamente: você não está vendo quantas coisas eles testemunham contra ti? Mas Jesus não respondia nada e Pilatos ficou maravilhado. A pergunta de Pilatos envolve duas negações. Primeiro, Jesus nada respondia e Pilatos fica impressionado com o silêncio. Por quê? Porque ele poderia libertar Jesus se as respostas de Jesus fossem satisfatórias. E o normal, numa situação como essa, é que o acusado tente se defender ao máximo, é que o acusado tente se livrar ao máximo das acusações que lhe estão sendo impostas por conta de evitar a cruz. Mas Jesus não se defendia e ele ficou impressionado. E naquela festa, naquela época específica, um prisioneiro normalmente era liberto. E Pilatos, então, toma uma atitude. Eu vou tentar um outro jeito, pensa ele. Digo que vou libertar um dos prisioneiros, qualquer que eles desejassem, e o povo todo conhece esse homem, com certeza vão pedir para que ele seja liberto. E há a sugestão: quem eu liberto? Quem vocês escolhem? Barrabás, que estava preso com outros insurgentes, como disse o versículo 7, que tinha cometido assassinato na insurreição? Ou Jesus? Os insurgentes que estavam presos com Barrabás, provavelmente, a Bíblia não conta aqui, incluíam os dois criminosos que foram crucificados com Jesus. Marcos não dá mais detalhes sobre a insurreição, mas, como os detalhes são poucos, eu posso presumir que as pessoas que estavam ali sabiam qual foi a insurreição, qual foi o assassinato. Então as pessoas sabiam quem era Barrabás. E a multidão não tem nenhuma dúvida. A multidão, chefiada pelos inimigos de Jesus, pediu a Pilatos que seguisse o que costumava fazer: libertar um prisioneiro. Pilatos instintivamente oferece Jesus, mas a multidão clama que ele solte Barrabás e crucifica Jesus. E o versículo 10 deixa claro que Pilatos estava consciente do que estava fazendo.
porque ele sabia, diz o versículo, que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Ele percebe isso, mas mesmo assim, ele permite que a grande injustiça aconteça. Os sacerdotes incitam a multidão e dizem que Jesus devia ser crucificado. A multidão prefere Barrabás em vez de Jesus. E então essa situação levou a uma posição de Pilatos, assim, pouquinho mais detalhada. Pilatos, no versículo 14, fala: mas por quê? Que mal esse aqui fez? E eles mais excessivamente gritavam: crucifica-o. E aí vem o versículo 15, que é o que a gente vê acontecendo muito durante toda a história humana entre os poderosos que vivem de popularidade. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. Querendo satisfazer a multidão, a custo da justiça, Pilatos entrega Jesus, que é açoitado. Para você ter uma ideia, a palavra de Deus diz que o destacamento todo foi convocado. Destacamento, naquela época, totalizava 600 soldados. 600 soldados, o grupo que debochou, agrediu, martirizou, judiou, machucou, diminuiu, humilhou Jesus. Foi uma zombaria total. Os soldados machucaram Jesus, humilharam Jesus, açoitaram Jesus, fizeram uma coroa de espinhos e pregaram essa coroa na cabeça de Jesus. Batiam com um caniço na cabeça dele para que os espinhos ainda penetrassem mais. Cuspiram em Jesus. Foi algo assim inimaginável. E tendo zombado dele, diz o versículo 20, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Simão Cireneu acabou ajudando, não que ele se candidatasse a isso, estava vindo do campo e os soldados o intimam e ele é obrigado a ajudar Jesus. Os soldados romanos tinham o direito de obrigar cidadão de nação subjugada a trabalho forçado, de modo que forçaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Ele era um judeu cireneu, de Cirene, que fica na costa norte lá da África. Ele era pai de Alexandre o Rufo, mostrando que os leitores em Roma provavelmente conheciam esses homens, que são citados lá em Romanos, capítulo 16. Aparentemente, Simão se torna cristão por causa dessa experiência. Aí Jesus é levado até o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, local tradicional de crucificação e onde foi edificada a igreja do Santo Sepulcro, localizada fora dos muros da cidade. E os soldados lá continuam a torturar Jesus, repartem as suas vestes, Jesus é crucificado, a placa é colocada, Rei dos Judeus, os ladrões zombam dele também, e ele foi contado com os transgressores. Ladrões é a palavra usada para descrever
Barrabás também lá no livro de João. A crucificação de Jesus entre ladrões foi feita como uma paródia de seu reinado, como se ele tivesse servos de cada lado, mas pelo plano de Deus, o evento inteiro era realmente a sua entronização real. Jesus estava vencendo o pecado por mim e por você. Jesus estava vencendo Satanás, derrotando Satanás por mim e por você. Louvado seja o nome dele. Foi insultado na cruz. Os sacerdotes tripudiam Jesus. Versículo 31, e da mesma maneira os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam uns aos outros: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. Mais zombaria no versículo 32, desça agora da cruz, ó Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E aí as trevas tomam conta dos céus, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Hora sexta, por volta do meio-dia, e hora nona, por volta das 3 da tarde. As trevas eram sobrenaturais e representavam o juízo de Deus. E a hora nona, Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, porque tu me abandonaste? Mesmo quando Jesus sentiu o abandono por Deus, ele afirmou o seu relacionamento com o Pai. Meu Deus. Ele cita as palavras de abertura do Salmo 22. Jesus suportou a ira de Deus ao levar o nosso pecado sobre si. E alguns dos que ali estavam diziam: chama por Elias. Os espectadores possivelmente confundiram Eloi com Elias, visto que no judaísmo havia uma tradição de que Elias voltaria. Jesus, então, no versículo 37, gritando em alta voz, rendeu o Espírito. O que Jesus disse em alta voz é especificado lá em João: está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. O véu se rasga. O véu do templo ficava pendurado em frente ao Santo dos Santos no templo. E o fato de ter se rasgado simboliza livre acesso a Deus. Esse acesso se tornou possível pela expiação dos pecados feita por Jesus na cruz. Alguns acabam reconhecendo. O centurião que estava bem em frente dele, vendo gritar e render o Espírito, disse: esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Quem ficou com ele até o fim? Também estavam ali algumas mulheres olhando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor, e de José e Salomé. Esta é a primeira referência a Maria Madalena em Marcos. Jesus expulsou 7 demônios dela. Ela era de Magdala, do lado oeste do Mar da Galileia. Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, é chamada a outra Maria lá em Mateus, no capítulo 27. Possivelmente era a mãe de Tiago, filho de Alfeu, e Salomé só é nomeada em Marcos. Ela era a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém, como diz o versículo 41. Em Marcos, a gente percebe também a importância da mulher no ministério, na igreja, sustentando, ajudando, trabalhando, sendo fiéis, buscando. Louvado seja o nome do Senhor. O sepultamento de Jesus, então, é o próximo episódio, quando José de Arimateia vai até Pilatos. Ele é um homem importante, ele é um conselheiro, ele também esperava o reino de Deus, e ele foi falar com Pilatos para que Pilatos liberasse o corpo de Jesus. Ele foi
corajosamente. Perceba que até esse momento, José de Arimateia, Nicodemos também, eles seguiam a Jesus meio que na surdina, como agentes secretos. Mas chegou um momento em que ele não suportou mais aquilo. Ele teve que se expor e ele se expôs. E foi isso que aconteceu. Pilatos se surpreende que Jesus já tenha morrido. O corpo de Jesus é entregue, então, aos seus. E hoje em dia a gente vê tantas pessoas importantes tendo velórios extraordinários. Tivemos o último, assim, mais importante, mundialmente falando, da Rainha Elizabeth. Tivemos no Brasil o do Pelé, que foi muito concorrido. Nos últimos dias tivemos uma cantora chamada Rita Lee, milhares de pessoas foram até lá. E de Jesus foi diferente. Pilatos deu o corpo de Jesus a José. José de Arimateia foi lá, pegou o corpo de Jesus e envolveu num lençol que ele tinha comprado. Possivelmente levaram Jesus nos ombros, o corpo de Jesus. Ele com Nicodemos e algumas mulheres olhando de longe e só. Não houve cortejo, não houve um monte de gente, não houve filas. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador de cada um que se arrepende dos seus pecados e a Ele se entrega, foi sepultado dessa forma. E hoje Ele está aqui, porque Ele ressuscitou. O túmulo foi usado só durante aquela noite, sábado, depois, domingo de manhã, Ele ressuscitou. Está à direita do Pai e dentro de cada um que se entrega a Ele de verdade, o recebendo como Senhor e Salvador. Você quer isso? Se você quiser, diga aí onde você está. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e me ajude a caminhar contigo. Amém. Espero que você tenha meditado comigo um pouquinho. Espero que tenha ajudado um pouco. E amanhã a gente volta com o capítulo 16, último capítulo do livro Evangelho de Marcos. Amém? Um abraço, Deus te abençoe e até lá.